Boa tarde, queridos. Ela não vai gostar, mas ela tem que obedecer, né? Então eu vou pedir que a minha esposa se levante, porque depois dela, depois de Cristo, ela é meu maior sorriso. Eu ontem de noite me dei conta que se eu tivesse sentado aí ontem, ouvindo um cara fazer o que eu fiz aqui, eu ia ficar irritado. Eu não ia conseguir ficar ouvindo. Porque o cara passou o tempo todo fazendo assim, o cara tá perdido. Digo, rapaz, aí é para distrair qualquer um, desconcentrar qualquer um. Eu uso óculos bifocal há décadas, só que a catarata subiu e mudou a hipermetropia para baixo. Isso aqui eu boto aqui, porque eu estou acostumado a botar para olhar. Quando eu boto eu não enxergo ninguém, então eu tiro, depois eu vou ler, aí eu não... É uma confusão. Mas como eu vou fazer cirurgia mês que vem, peço que vocês orem. Mês que vem? Mês que vem faço uma cirurgia e aí espero ficar livre de óculos. Então nem mandei, não fui gastar para fazer um novo óculos. Se eu começar a fazer de novo isso, eu acho que vocês já estão bem exercitados na paciência, mas eu espero que eu consiga esquecer esse óculos aqui. Amém. Vamos ler 3 textos e depois eu vou pedir para o Erineu para orar pela gente aqui logo depois da leitura. Vamos lá. Gálatas 1:4. São textos que... Olha, já botei óculos na cara. Vamos ver, dá para ler sem óculos? Dá. Gálatas capítulo 1. Olha, eu mesmo pedi para os pastores para a gente fazer as reuniões todas antes da janta, para poder ficar com vocês por aí depois da janta, viu? Estou à disposição de vocês. Você sabe qual é a melhor reunião que existe? A que não é convocada, a que acontece. Ontem nós tivemos uma reunião ali no quiosque, foi assim, foi a reunião onde eu me senti mais feliz. Ficar aqui nesse púlpito, aqui na frente de vocês, não é o que eu mais gosto, não. Falei Gálatas capítulo 1, versículo 4. Vamos ler desde o 3. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso. A obra de Jesus tem esse alvo: pegar a gente igual um arbusto ou uma árvore que está plantada e arrancar com as raízes tudo. Arrancar, desarraigar. Isso significa tirar pelas raízes. Desarraigar do quê? Desse mundo perverso. Vamos ao versículo, capítulo 6, versículo 14.
Hoje nós temos bastante Bíblia para ler, viu, gente? Capítulo 6, versículo 14. Olha o que Paulo diz: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Quando Jesus morreu, ele não apenas morreu no nosso lugar, nós fomos incluídos na cruz de Cristo e morremos com ele. O interessante aqui é que não diz apenas que nós morremos para o mundo, que nós estamos crucificados para o mundo. Aqui diz que o mundo está crucificado para nós. Nossa conversa nesses dias aqui é para ajudar a ver isso. Não só nosso coração está apartado desse mundo, mas nós temos que ver que esse mundo não presta para nós, está morto. Nós somos uma raça diferente e nós estamos de olho na vida vindoura. E esse mundo para nós não vale nada. Quem diz amém? Vamos ler Romanos. Vamos deixar esse texto de Romanos. Irineu, você podia orar aqui com a gente, por favor? Senhor Deus, amado Pai, bendito e maravilhoso seja sempre o Teu nome, Senhor. E a nós nos cai bem, Senhor. Está lembrando sempre disso, Senhor. E vivendo para isso, para o louvor da Tua glória, Senhor. Mas nós dependemos de Ti, Senhor. Dependemos da Tua graça na nossa vida, Paizinho querido. Senhor, sabendo, Paizinho querido, que a Tua graça, sabendo, Pai eterno, que a morte do Teu Filho amado Jesus tem como objetivo, Deus eterno, de nos arrancar mesmo deste mundo, Senhor. Tirar os nossos olhos deste mundo, Senhor. De ver o quanto este mundo é mau, quanto este mundo é sujo, Senhor. Senhor, que não tem nada aqui, Senhor, que possa nos atrair, Paizinho querido, que possa ter valor eterno, Deus eterno. Senhor, e nós queremos Te agradecer, Senhor, porque Tu tem demonstrado claramente, Deus eterno, que Tu estás fazendo isso, Senhor, que Tu está operando dessa forma, que Tu ama a Tua igreja, que Tu és verdadeiramente Pai, Senhor. E nós queremos Te agradecer por isso. Nos dá, Senhor, sempre boa disposição para ouvir a Tua palavra, Senhor. Nos dá sempre boa disposição, Senhor, não só para ouvir, mas para atender, Senhor. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque Tu tem levantado no meio do Teu povo, Senhor, jovens, tem levantado homens, mulheres, Paizinho querido. Tem levantado muito, Senhor, que Senhor, está disposto Senhor, a marchar, Paizinho querido, atender o Teu chamado, Paizinho querido. Continua despertando mais e mais, Paizinho querido. Usa a Tua palavra, usa esse momento aqui, Deus eterno. Usa a vida do Marcos, Paizinho querido, em nome do Teu Filho amado Jesus. Queremos dizer a Ti, como igreja, Senhor, estamos dispostos a ouvir a Tua voz e queremos atender ao Teu chamado, Senhor. Seja o que for, Deus eterno, porque sabemos, Paizinho querido, que o que Tu tem para nós é bom, é muitíssimamente bom, Deus eterno. Em nome do Teu Filho amado Jesus, usa a vida do Marcos com graça, sabedoria, Senhor, e toda a disposição. Dê vitalidade para ele, dê força, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Vamos lá, um pouco de óculos não faz mal a ninguém. Então, ontem nós estávamos procurando olhar a realidade desse mundo. Ontem nós estávamos falando algumas coisas que podem nos ajudar a entender
como esse mundo é tenebroso aos olhos do Senhor. Se esse mundo é tenebroso aos olhos do Senhor, é necessário que seja tenebroso aos nossos olhos também. Falamos aqui um pouco da visão de um homem de 70 anos, conflito de gerações, e uma pergunta fica no ar. Afinal de contas, quem é que vai julgar o quadro todo e vai dizer o que é certo e errado? São os jovens de 20 anos ou um velho de 70? Quem vai dizer? Nenhum, nem outro. Tem um homem de 2000 anos que já disse tudo. O velho de 70 anos está procurando ajudar vocês a entender o processo acelerado na raça humana, que é o ambiente no qual vocês nasceram e cresceram. Como se acelerou o processo do conselho dos ímpios, e cada vez mais. Gostaria de, antes da gente, em algum momento, vamos voltar a 2 Pedro 1, que a gente começou ontem, 2 Pedro 1. Mas antes vamos dar uma olhadinha aqui, e como é que essa história que a gente está procurando apresentar, como é que ela termina. De que jeito termina essa bagunça? Inclusive, esse tem sido o meu gancho para todo mundo que eu cruzo. A pessoa pergunta, tudo bem? Eu digo, quase tudo. Eu não me sinto mais à vontade para dizer tudo bem. Eu estou me desencaixando dos formalismos. Tudo bem? Como tudo bem? Que negócio é esse tudo bem? A pessoa pergunta, tudo bem? Eu digo, quase tudo. Aí, para todo mundo, balconista, gente do caixa, gente que cruza na rua, que tem um tempo, tudo bem? Quase tudo, pessoal. Olha, parece que fica meio com pena. O que está acontecendo com esse velho? Eu digo, Eu digo, está faltando Jesus voltar e acabar com essa bagaceira. E muita gente no mundo diz, é isso mesmo. Está uma bagaceira mesmo. Aí eu pergunto, você conhece Jesus? Está lendo o que ele diz? Esses que não estão lendo nada, sabem que está uma bagaceira. Quanto mais nós não vamos entender que está uma bagaceira. Eu queria convidar vocês para lermos juntos como termina o negócio todo. Apocalipse, capítulo 20. Desculpe, capítulo 19, não é 20. Vamos ver se a gente gosta aqui do fim da bagaceira, tá? Nos primeiros versículos, nós não vamos ler, porque está descrevendo as bodas do Cordeiro. Talvez vai ajudar com o restante da nossa fala, se a gente ler o versículo 7 e 8 também, que é parte das bodas, e diz assim: alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro.
Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Igual Marcos. Mas eu ouvi muito que, assim, a nossa justiça vem pela morte de Jesus. Agora está dizendo que tem que ter atos nossos? Não era pela fé? Essa é uma das coisas, talvez a principal, que queremos esclarecer hoje. Vamos saltar para o versículo 11, então, e vamos ver o final da bagaceira. Vamos ver se todo mundo fica feliz. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Jesus é fiel. Jesus nunca descumpriu nada, nenhuma vez, nunca. Fiel e verdadeiro, e julga, peleja com justiça. Os seus olhos são muito amorosos. Seus olhos são chama de fogo. A arte cristã bagunçou bastante a cabeça da gente, viu? Esquece de tudo que a arte cristã tentou mostrar sobre Cristo, porque a gente sempre tem um Jesusinho assim. Aí, eu não gosto desse Jesus. Ontem eu ia falar, não falei, mas vou falar hoje. Tem uma música que eu não gosto, nada. Não sei se vocês cantam aqui, desculpa. Mas quando o pessoal começa a falar, lindo, 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 eu quero sair correndo da reunião. A primeira vez que eu ouvi esse cântico, lindo, 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 pensamento que veio à minha cabeça foi: lindo é o cachorrinho da vizinha. Isso lá é título para Jesus? Lindo é paisagem, lindo é um quadro, lindas são as irmãs que estão aqui. Eles são lindos. Agora Jesus, lindo, lindo. Olha, eu não aguento, gente. Talvez eu possa explicar isso melhor com o tempo, mas eu não. Olha aqui. Seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Já pensou? Os nomes de Jesus definem o caráter dele. E está dizendo aqui que ele tem um nome. Está vestido com um manto tinto de sangue. Não é um manto tingido de sangue, de cor vermelha. É um manto onde respingou sangue. Você procura isso no Velho Testamento, você vai encontrar a descrição bem clarinha. Você pode ver um Jesus com a espada na mão, ou a espada saindo da boca, e a veste dele ficar cheia de sangue. O amamos assim? Eu amo ele como ele é. E o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela abençoar as nações. Está gostando dele assim, do jeito que ele é? Uma espada para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro. Vocês lembram que a palavra, numa carta, no começo de Apocalipse, ele fala que os vencedores vão reger as nações junto com ele, com cetro de ferro?
Já pensou? O sujeito levanta uma mão para bater na mulher, está um de nós ali com um cetro na mão. É o que mesmo? Você vai fazer? Aí o cara já vai. Onde é que eu parei? Cetro de ferro. E pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A gente está apoiando em Salvador um irmão lá que está entrando na política, a gente está apoiando, a gente acha que tem que ter, que faz parte, ir lá, ser luz. Mas se alguém quiser entrar na política, trate de não crescer muito, viu? Fica ali pequenininho, porque o juízo sobre os governantes vai ser maior do que sobre todo o resto da raça. Rei dos reis, Senhor dos senhores, vai julgar os que governaram. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus. O anjo convocando as aves, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo, que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca de Jesus. E todas as aves se fartaram de suas carnes. Esse é o clímax da história. Eu ontem estava tentando mostrar para vocês como esse processo entrou numa aceleração terrível, e cada vez, não é só a velocidade é cada vez maior, porque há uma aceleração absurda. Esse é o nosso Jesus. O amamos. E tem alguma coisa mais severa do que isso que nós lemos? Tem. Talvez eu precise explicar um pouco para vocês, mas é importante que entendamos que Jesus foi a única pessoa na Bíblia que falou sobre inferno como destino eterno. Você às vezes vai encontrar a palavra inferno no Velho Testamento. Você vai encontrar a palavra inferno no Novo Testamento, em várias situações, mas elas são todas erros de tradução. No Velho Testamento, a palavra é Sheol, que muitas vezes é traduzido como túmulo, mas algumas vezes é traduzido como inferno. A palavra Sheol, no hebraico, tem o mesmo significado da palavra grega Hades, Hades com H,
que significa região dos mortos. E você vai ver muitas vezes no Novo Testamento os tradutores errando e traduzindo Hades como inferno. Isso está errado. É fácil de provar, porque no capítulo 20 nós vamos ver que o Hades é jogado dentro do lago de fogo. O inferno é o lago de fogo. A única pessoa que usou a expressão de uma região com fogo para a eternidade foi o homem mais puro, santo e amoroso da história. Foi Jesus. Deus deixou para ele comunicar essa mensagem. E ele usava a palavra Geena. Numa fronteira ali da cidade de Jerusalém, há um vale profundo. E na época de Jesus, épocas anteriores, era comum haver sacrifícios de crianças a Moloque nesse local. E Jesus escolheu esse local para falar sobre o inferno, porque era o lixo de Jerusalém. Todos os cadáveres de animais, todo o lixo da cidade era jogado ali. E aquilo vivia pegando fogo, o tempo todo. Estava sob fogo, o fogo queimava o lixo e os cadáveres. E o nome desse lugar era Geena. E Jesus foi o único. Você vai encontrar Tiago falando de Geena, mas quando Tiago fala de Geena, ele não está falando de um lugar de castigo eterno. Ele está falando que a língua é posta em fogo pelo Geena. Está dizendo que esse mesmo lugar, que vai ser o lugar dos condenados pela eternidade, que esse mesmo lugar é que inspira a nossa língua quando andamos com maledicência, com calúnia e com todos os pecados da língua. Mas ele não fala como um lugar de habitação eterna. Quem usou esse lugar como um lugar de habitação eterna foi Jesus, e foi apenas ele. Eu tenho uma visão de um Jesus imenso. Tenho uma visão de um Jesus que ninguém pode ser tão amigo como ele. Tenho uma visão de um Jesus corajoso, de um Jesus sacrificial. Mas se eu não incluo essa realidade de Jesus na minha visão dele, eu não vou conhecer, eu não vou crescer no pleno conhecimento. Lembra que nós estávamos ontem lendo 2 Pedro? E ele disse que todas as coisas nos foram dadas, e disse, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou. Antes de voltar para 2 Pedro, deixa eu perguntar aqui, são 6h20. Às 8 horas tem janta. Vai ter nós vamos ter um intervalo. Esse intervalo vai ser de quanto tempo? Só para eu saber me organizar aqui. 20 minutos? Então vamos ver se terminamos 10 para 7. E depois começamos 7h10, amém? Bom, estávamos ontem, eu queria entrar um pouquinho mais naquele assunto de ontem. Acho que eu falei aqui, que eu soube lá em Salvador, que um irmãozinho, um jovem solteiro me disse: tio, uma menina na igreja que veio me perguntar, assim, qual é o problema de fazer um aborto se a pessoa foi estuprada? Eu digo,
alguém na igreja pergunta qual é o problema de fazer um aborto. Já não basta o sofrimento da pessoa que foi estuprada. Agora vamos estuprar um outro ser humano, enfiando uma agulha nele, botando um sugador para arrancar a cabeça dele? Que loucura! E esse mundo tenebroso entrando dentro da igreja. O mundo é mundo, que se frite, que apodreça. Mas a igreja é o reino de Deus na terra. Não tem lugar para aborto. Ah, mas coitadinha da menina não vai. Está cheio de gente, existem filas e filas de gente querendo adotar criança. Doa criança para adoção. Acabou. Deixa eu contar uma coisa para vocês aqui, que é uma informação que talvez vocês não tenham. Se vocês procurarem os discípulos do Google aí, quiserem conferir a respeito do relatório Kissinger. Não confundam com o relatório, tem um outro relatório de um homem com um nome parecido. Relatório Kinsey, eu acho. Que é um relatório que não tem nada a ver com o que nós estamos falando. Nós estamos falando aqui do relatório Kissinger. Nesse relatório, Kissinger foi assim, ministro do exterior de vários governos norte-americanos. E lá na década de 60, foi solicitado que se fizesse uma pesquisa de como estão os recursos naturais no mundo. Alguém aqui é militar, não? Ou teve no exército? Não sei se você já ouviu que assim, na geopolítica mundial, a Austrália é zona estratégica da Ásia, a África é zona estratégica da Europa, e a América do Sul é zona estratégica da América do Norte. Se eles acabarem com tudo, fritarem tudo lá, eles vêm aqui e ocupam o Sul. Porque as reservas naturais são muito maiores no hemisfério sul do que no hemisfério norte. Porque são milênios de civilização no hemisfério norte. E aí saiu o relatório. E aí diz assim, vão acabar com tudo, daqui a pouco terminam os recursos. O que faz? Vamos dar uma forcinha para as feministas, para elas defenderem o aborto. Que tal? Vai nascer menos gente. Os recursos não vão ser tão consumidos. E se a gente arrumar um jeito da mulher não precisar de um homem para ter prazer sensual? Vamos vender essa ideia, porque aí vai ter menos gente nascendo. Isso tudo é implantado lá atrás, na década de 60. Na década de 70, entra a Suprema Corte dos Estados Unidos definindo o aborto. Quer dizer, um país que a gente diz assim, a maior democracia, né? Mas na década de 70, a juristocracia imperou nos Estados Unidos e a Suprema Corte definiu pelo aborto, independentemente do que o Congresso diria. Recomendo, quem quer entender melhor sobre isso, recomendo um livro, O que Aconteceu com a Raça Humana. Você quer entender dessas coisas? Francis Schaeffer, o escritor desse livro. Então aí vem a normalização do aborto. A normalização da perversão sexual. A defesa. A história humana nunca teve isso. Você pode dizer, não, mas a civilização lá da Grécia, os caras eram cheios disso. Mas era uma civilização num canto.
Não era uma civilização globalizada igual a nossa, onde está todo mundo recebendo a mesma doutrina em todos os cantos do mundo. Então, nunca aconteceu isso. Falamos ontem sobre o antissemitismo. Vai crescer. Estou avisando, anote aí. No final dessa década. Se você começar a falar com incrédulos hoje, você vai ver incrédulos dizendo que tem que acabar com os judeus. Evolucionismo. Gente, eu fui convidado para ministrar num daqueles retiros de Acuípe, eu acho que foi lá pelo final da década de 2000, 2010, 2000, sei lá eu. E eu digo, eu vou falar sobre o problema do evolucionismo. Comprei lá 10 livros de cientistas criacionistas e fui estudar para compartilhar com aquele pessoal. Teve gente que me procurou assustada, mas tio, eu estou confusa. Velho, eu acho que vai ter um lugar no inferno que vai estar assim, um tipo de um tabuleiro, com aquele negócio que os homens botaram, que tem um macaquinho, que depois outro macaco maior, que depois vira um ser humano. Essa coisa é a maior idiotice da história humana. Não é apenas gente que está lendo a Bíblia que diz isso. Há cientistas no mundo inteiro lutando contra a ideia do evolucionismo. E sabe o que me dói? Eu lembro de gente que cresceu ali na igreja, tudo em ordem, chega nos 18, 19, 20 anos, entrou na faculdade, em 6 meses, estava dizendo, pai, mãe, eu estou fora, eu não creio mais nada disso, Deus nem existe. Por quê? Porque se vocês vão para uma universidade, e hoje já não é mais na universidade, isso está já no ensino médio, você é ensinado que você só tem 2 opções. Uma opção é a fé, a outra é a ciência. Se você crê na Bíblia, você está jogando a ciência toda fora. E isso é mentira. É uma grande mentira. E não sou eu que estou dizendo. Cientistas de todas as áreas estão gritando isso. Físicos, químicos, biólogos, todo tipo de gente. Mas o evolucionismo está corroendo a mente dessa geração. E da anterior, né? Depois da macacada de Darwin, complicou muito. O que nós diríamos de idolatria? Eu no ano passado falei por aqui negócio de futebol, não? Olha, gente, eu gosto de futebol. Eu assisto. Mas tenho uma verdadeira raiva do ambiente de futebol. Eu não aguento ver um moleque daqueles fazendo gol e correndo. E aquela multidão. Eu tive 2 experiências fortes com relação a isso. Você sabe que os 2 times lá da Bahia são Bahia e Vitória. Teve uma época aí, eu acho que tem, sei lá, bote aí mais de 20 anos, 25 anos. Bahia estava na 2ª divisão, algo assim, e tinha uma partida lá, que se o Bahia vencesse, o Bahia subia de divisão, ou para a 1ª ou para a 2ª, não lembro. E um irmãozinho, torcedor do Bahia, me convidou, vamos lá, Marcos, vamos lá, vamos assistir. Eu digo, tá bom. Eu queria mais era estar com ele, me aproximar dele. Aí na Bahia, tá, vamos lá. Entramos no estádio, entramos por uma arquibancada, descemos a arquibancada, ele disse, vamos sentar lá daquele outro lado. Aí enquanto nós estávamos descendo, aí depois lá embaixo íamos circular
por trás da goleira. E quando eu estava lá atrás da goleira, a torcida do Bahia estava na minha frente, assim, do outro lado. Estava aquela torcida imensa e o time entrou em campo. Quando o time entrou em campo, eu ouvi aquele negócio assim, ó. Aquele negócio forte, aquele negócio vibrante. Quem é que não gosta de uma massa vibrando, né? E Deus, na hora, me falou: quem criou todo esse entusiasmo fui eu. Só que era todo para o meu filho e não para essa gente. Fui lá, sentei com o irmão. Daqui a pouco eu cutuquei, você sabe que Deus me falou ali? Ele disse que. Aí eu disse assim, ele disse: poxa, podia deixar para me contar depois do jogo. Eu devia ter aprendido, mas não aprendi. Não aprendi completamente. Passaram-se 3, 4 anos, lá estou eu me aproximando e tentando ajudar um irmão que tinha caído, que tinha problema. Eu me aproximando dele com amizade para ajudá-lo, e ele era torcedor do Vitória. Aí vai daqui, vai dali, vamos lá, vamos assistir, vamos lá. Eu não me lembro se eu fui a 2 ou 3 jogos, possivelmente 2, porque eu me lembro que no primeiro eu estava assustado. O estádio não estava lotado, mas assim, nós não estávamos no meio de uma massa. Tinha um lugar que tinha uma massa, mas nós estávamos meio deslocados. Tinha um aqui a 4 metros, outro a 3 e a 5. Mas era palavrão o tempo inteiro, o tempo todo. Aí eu me lembro de um que, se o jogador errava, ele era seu. Lá pelas tantas, o jogador acertou a jogada. E ele disse: finalmente, seu. Eu digo, ainda assim, eu voltei a esse estádio. O Vitória estava para subir de divisão. Eu acho que era da 3ª para a 2ª. Tinha um último jogo que o Vitória tinha que ganhar. Lá fui eu com o irmão. O estádio cheio, lotado. Morro que tem por perto, cheio de gente assistindo do morro. Um negócio. E eu estou ali no meio daquela torcida. E o Vitória faz um gol. O Vitória faz 2 gols. Quando o Vitória faz 3 gols e vai chegando o final do jogo, a torcida estava louca. Eu não sei o que era. Eles tinham ou camisetas ou panos, sei lá eu. Eles estavam cheios de coisa branca assim, e ficou a torcida inteira assim. E sabe o que eles cantavam? Vitória, Vitória é minha vida. Vitória é meu amor. E eu, quando eu vi aquilo, eu disse: ai. E aí Deus me falou. Quero contar para vocês o que Deus me falou. Deus não brinca comigo não, viu? Eu não sei porque que eu ainda tenho orelha. Deus disse: sabe por que você está aí? Porque você é muito ruim. Você é mau. Você aguenta palavrão. Você aguenta essa idolatria. Só tem um detalhe que você não está observando. Toda vez que você vem aqui, você me traz para cá. Você quer fazer o favor de me tirar daqui? Eu falei para o irmão, o irmão olhou para mim, disse: vamos embora. E nunca mais foi ao estádio
do Vitória, acho que até parou de torcer pelo Vitória. Irmãos, a idolatria está clara. E por que nós não a vemos? A última Copa do Mundo, eu já estava assim, digo, ó, cheguei numa reunião lá com casais, falei dessas coisas e disse assim, quem quer aqui? Inclusive aqui vocês estão convidados, porque na próxima Copa do Mundo eu vou fazer de novo. Quem quer aqui brigar contra essa idolatria? Eu. Aí eu disse, eu vou fazer lives de oração na hora do jogo do Brasil. E a turma, veio um monte de gente. Quase nenhum jovem. Poucos jovens. A maioria gente casada e madura. Acordemos, amados. Despertemos. Um probleminha que eu vou falar rapidinho para vocês, que pode ter aqui, não sei se tem ou não, é o casamentismo. Ouviram falar? Está dentro da igreja. Vou falar principalmente com os adultos casados, viu? Para abrir o olho. Uns, sei lá, 15 anos atrás, a gente fez um programa que tinha alguns ensinos na igreja e eu fiquei responsável de trazer a mensagem de Deus para as mulheres. Aí eu digo, amém. Então, tinha lá a mulherada reunida num dia e eu tinha que pregar. Aí eu digo, vou pregar aqui o que a gente sempre pregou. A missão de mãe, a mulher na casa, a mulher como ajudadora do marido, e um monte de coisa. E de repente, eu cocei a cabeça e disse, sim, Senhor, mas é o que eu vou falar para solteiras? Eu me lembro que até aí, todas as vezes que eu tinha ouvido qualquer um de nós falar com as solteiras, era sobre como se preparar para casamento. Aí o que eu vou falar? E Deus falou, por que você não cria coragem e prega o que está lá em 1 Coríntios 7? Que eu já sabia que era um... Aí eu digo, vamos lá. Fui olhar 1 Coríntios 7. E estava lá. O solteiro está numa situação melhor que o casado. Que o casado se preocupa com as coisas desse mundo e de como agradar a esposa. E que a mulher casada, eu digo, nunca preguei isso. Aí lá vou eu. Agora tem que falar. Que negócio de que tem que casar para pertencer à classe primeira de discípulo, está tudo errado. Fui lá e preguei. Tivemos um intervalo, e nesse intervalo uma irmãzinha, eu tenho tempo que eu não a tenho visto, mas eu acho que ela estava na faixa dos 30 anos na época. Uma irmã assim, discipulona, que todo mundo conhecia, uma irmã bonita, uma irmã inteligente. A irmã tocou no meu ombro assim, Marcos, deixa eu te falar uma coisa. Você não imagina o peso que você tirou de cima de mim hoje. Você não imagina. Eu vejo vocês, vejo os pastores, vejo vocês com as esposas, eu vejo vocês com os filhos. Eu gostaria de formar uma família para seguir. Mas tem um detalhe, Marcos, que parece que os irmãos não sabem. Jesus é suficiente para mim. Eu não preciso casar para ser plena. Eu sou completamente plena. Eu digo, você vai falar isso de testemunho para todo mundo. Nós voltamos para a reunião, ela levantou e contou. E minha surpresa, moças e rapazes levantaram para dizer o mesmo. Você sabe o que eles me pediram? Marcos, tira esses casados de cima da gente. Porque eles ficam, quando é que vai casar? Quando é que vai se comprometer?
Leia 1 Coríntios 7. E você vê que Paulo faz um grande esforço para não dizer para todo mundo assim, ó, não casa, é fria. Leia 1 Coríntios 7. Eu estava num retiro, que era retiro dos 27 mais. Preguei sobre isso e uma irmã levantou, Marcos, não estou entendendo. Você está querendo dizer que nós somos iguais aos casados? Você está querendo dizer que nós não somos inferiores por ser solteiros? Eu disse, não, minha irmãzinha, você não entendeu. Eu estou dizendo que os casados estão pior que vocês. Por exemplo, eu estou aqui. Eu estava na época numa cidade do Espírito Santo. Por exemplo, eu estou aqui. Metade do meu coração está aqui. A outra metade está com uma morena lá na Bahia. Vocês estão inteiros, eu estou aqui dividido. Entendeu? Tá bom. Casamentismo. Vamos acabar com essa praga. Vamos lá. 15 para 7. Eita! 1 Pedro, 2 Pedro, foi o texto que a gente entrou ontem, né? Deixa eu ver aqui. Nós estávamos lendo ontem, 2 Pedro 1. Vamos ler a parte que já lemos, só para lembrar. E vamos aí prestar atenção do versículo 13 em diante. Visto, capítulo 1, versículo 3. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há nesse mundo. Agora, Pedro vai dar umas dicas boas de como a gente desenvolve a salvação. Vamos pegar as dicas? Por isso mesmo, vós reunindo toda a vossa diligência. Opa! Deus não fez tudo? Claro, Deus fez tudo, que é a parte dele. Falta a minha. Diligência é o oposto de negligência. Aí você diz assim, mas Pedro, não tem muita força. Não importa, reúne toda. Junta toda a forcinha que você tem, junta e busca ser diligente. Reunindo toda a vossa diligência. Associai com a vossa fé a virtude. O que é a virtude? Bondade moral, modéstia, pureza, coração simples como uma pomba. Isso é virtude. Juntai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento. A fé e a virtude não eliminam o conhecimento. Rapidinho aqui, para você ter conhecimento, veja só, conhecimento não é o topo. O topo é a sabedoria. Essa é a grande diferença entre a cultura grega e a cultura hebraica. A Bíblia é cultura hebraica, não é grega. Paulo disse aos Coríntios que os sábios desse mundo querem o conhecimento. Mas nós não temos que ter conhecimento? Temos que ter conhecimento do que Jesus falou, conhecimento da pessoa de Deus por meio de Jesus.
Como é que nós vamos crescer no conhecimento? Então aqui vai um desafio. Para termos conhecimento, necessitamos de 3 ingredientes. Primeiro, entender. Eu creio que todos vocês, se não forem todos, a maioria, está entendendo o que nós estamos falando. Essa é a primeira parte. Você ouve, você presta atenção e você entende. Vou fazer agora o negócio de levantar a mão. Quantos de vocês pensam que estão entendendo o que nós estamos falando aqui? Amém. Só que você entendeu o que eu digo hoje aqui? É muito pouco. Você vai esquecer. Tem alguém aqui da área de neurologia? Pronto. Depois você me diga se eu estou errado com o que eu vou dizer aqui. Que eu aprendi com uma pessoa bastante letrada. Diz que a nossa memória, nosso cérebro é quase como um computador, porque tem uma memória curta e uma memória longa. Tem aquele negócio que nós experimentamos o dia inteiro e está tudo numa memória que é tipo, uma memória auxiliar, um HD externo. Tá? Só que tudo que você ouviu, tudo que você viveu, enquanto você dorme, e essa é a importância do sono, enquanto você dorme, o cérebro faz uma migração dessa área auxiliar para uma área permanente. Por isso é necessário dormir. Mas o cérebro vai fazer isso com aquilo que foi marcante para você. Por isso, alguns professores dizem, se você tem uma aula hoje, teve coisa nova, antes de deitar, antes de dormir, revise tudo. Porque a chance do seu cérebro aproveitar bem depois é maior. Então, entender é uma coisa, apreender é outra. A palavra, inclusive, vem de apreender. Ou seja, você prende na sua cabeça. É mais do que entender. Se vocês não pegam, não tem tempo para revisar, e aqui nós estamos falando das coisas de Deus, dificilmente vocês vão guardar. Entender é agora. Apreender, hoje não vai dar, vocês não vão ter tempo. Mas segunda-feira, terça, quarta, pega as suas notas, revise, procure na Bíblia, anote. Aí você vai mais do que entender. Você vai aprender, necessita tempo. Não é só na hora que você está ouvindo. E compreender. Compreender vai além. Alguns dizem que compreender precisa anos. E eu acho que é mais ou menos assim. Porque compreender tem a ver com significar. Você entendeu, você apreendeu, e agora você está capaz para que cada coisa que você ouve, vê se encaixa ou não. Você aí compreendeu, está crescendo na compreensão. E este é um fato em relação a Cristo. Tudo que você já ouviu sobre Cristo, o que está na sua memória hoje, você aprendeu. E se você, cada vez que ouve, compara o que você tem com o que você está ouvindo, você está crescendo em compreensão. Viver, se a geração do Instagram viver isso, é difícil. É difícil, porque estão acostumados a zup, 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 zup. 1 minuto, 1,5 minutos, 40 segundos, 30, fala rápido, não deu. E se enche de informação e não está
apreendendo nada e não está crescendo em compreender. O que mais disse Paulo? Disse Pedro? Com a fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio. Nós vemos lá em Gálatas que domínio próprio é uma manifestação, uma das manifestações do Espírito na nossa vida. Como é que você vai ter domínio próprio? Só tem um jeito. Tem que andar no Espírito o tempo todo. O momento que você não está andando no Espírito, você vai perder o domínio próprio. Porque nós não temos domínio próprio. É um fruto do Espírito. Estamos debaixo da obrigação. Se você não está no Espírito, daqui a pouco você está noutra. Você está com a cabeça não sei aonde. Você não está prestando atenção que você está na presença de Deus. Você não está ali em comunhão com Deus. Vai aparecer alguma coisa e você vai fazer uma besteira, porque nós não temos domínio próprio. O domínio próprio é fruto do Espírito. Com o domínio próprio, a perseverança. Perseverança. Perseverança, gente, é continuar. Não desistir. Alguns de vocês podem algumas vezes passar por situações de dar vontade de dizer: ai, tá difícil, não aguento, vou desistir. Não faça isso. Eu uma vez na minha vida ouvi essa voz do capeta. Uma vez. Eu estava cansado, era muita coisa, era discipulado, era discípulo, era estudo, era o trabalho, trabalhava o dia todo, pegava 8 ônibus por dia, uma loucura. E um dia veio aquela flecha na minha mente. Quer ficar numa boa? Deixa essa coisa toda. Eu acho que meditei um segundo. No segundo, a minha cabeça já estava clara e eu estava me lembrando de onde é que eu tinha saído. Eu disse: eu desisti porque está difícil e vou voltar para lá? Sair das suas garras lá? Vou voltar para lá? Eu morro aqui, mas para lá não volto. Eu me lembro que no exército, quando eu estive no exército, teve um momento no segundo semestre que era não era maratona. Maratona é só o João, né? Convenhamos. 10 quilômetros, coisa de João. Mas era assim, uma corrida de 3.200 metros, que na época, acho que era chamado de Cooper, uma coisa assim. Nós tínhamos que fazer o Cooper. Na minha classe, éramos 30 alunos. Eu estava numa escola de alunos de cadetes. Vocês devem ter por aqui, CPOR, não sei se tem. E eu me lembro que eu saí na frente. Magrinho, levezinho. Só que bateu um problema do café no estômago. E eu tive que parar. E parei para vomitar. Bé, bé, bé. E todo mundo passando. E passou todo mundo. Eu respirei fundo. E disse: quer saber? Eu vomitei. Mas vou atrás de vocês. Cheguei em segundo lugar. Tipo assim, botando os bofs para fora. Então, se você tiver que parar para vomitar, não tem problema. Para, vomita, resolve, arruma e toca para frente. Não desiste. Não desista. Perseverança. Eu só queria esclarecer uma coisa. Eu não estou falando aqui de perseverar no erro. Estou
falando de perseverar buscando a santidade. Depois que o Jean escreveu o livro dele, eu conversei muito com o Jean sobre o problema de pornografia. Eu comecei a ver que na igreja, em vários lugares, nós estávamos com um confessionário igual dos católicos. Você sabe como é que funciona o confessionário católico? Alguém aqui já foi católico? Me diga, confirme se é assim ou não é assim, porque eu ouvi vários católicos. E é tipo assim, ó. A doutrina da igreja: Jesus deu à igreja poder para perdoar os pecados. Se vocês perdoarem, lhes será perdoado. Se os retiverdes, serão retidos. Você peca, você vai lá e confessa. Um cara que não te conhece, mas não tem problema, vai lá e confessa. Ele vai te dar umas penitências. As penitências é para que o seu arrependimento seja forte, não seja uma coisa fofinha. Vai te dar umas penitências lá para ver se você mete na cabeça que aquilo ali é sério. E a igreja te dá o perdão. E o cara sai dali leve. O problema, isso eu tenho visto em vários, não sei daqueles que você conheceu no catolicismo. O problema é que o cara vai embora. E o padre que ouviu a confissão e o confessor, os dois sabem que na semana que vem ele está lá de volta. Ele vai lá confessar um monte de coisa, mas já está marcada a farra do próximo sábado. Mas não tem problema. Depois eu vou lá e recebo perdão de novo. Tem isso ou não tem isso? Tem gente que guarda o que vai fazer na outra, porque já sabe que vai pecar na outra semana, aí juntou uma coisa com a outra, porque no domingo vai ter comunhão, e aí eu tenho que estar, juntou o pecado com o outro para poder. Então é sério o que eu estou falando. E nós que temos que ver com isso? Que depois que nós começamos a tratar do problema de pornografia, e o Jean foi um instrumento bárbaro de Deus, começa a descobrir que tem gente com 15 anos na pornografia. E o cara estava assim: ué, eu confesso toda semana. Aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Então perseverança não é perseverar na vida mole, é perseverar fugindo do pecado, se levantando e virando as costas para o pecado. Bom, vamos encerrar aqui. Vou encerrar agora, porque já deu 7 horas. Aí 7h15, 7h20 a gente recomeça. Eu acho que mais 40 minutos a gente... Amém? Senhor, essas coisas que estão na Tua palavra, Senhor, coloca fortemente em nossos corações. Converte-nos a Ti e seremos convertidos. Atrai-nos e seremos atraídos. Bendito é o Teu nome por cada vida que está aqui e pelo Teu amor por cada um e Tua insistência conosco, Senhor. Muito obrigado. Em nome de Jesus.